The One Above All é a entidade mais poderosa e suprema do universo Marvel. Esse é o único deus mais surreal, inacreditável e espetacular que existe no universo Marvel e em toda a criação. Se prepare então aí no sofá, pois a análise de hoje vai ser bem além do inimaginável. The One Above All venceria até seres como The Presence, a Kutosai, a Azathoth e a Mãe da Existência. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago e eu espero que vocês estejam bem, porque hoje eu vou apresentar para vocês o maior e a mais poderosa entidade da Marvel e da ficção também, The One Above All. Diz aqui nos comentários qual outra entidade é mais poderosa que o Thor. E para saber mais sobre o The One Above All, primeiro temos que entrar mais a fundo em toda a criação do universo Marvel, onde nem mesmo o esquecimento é capaz de alcançar a fonte de tudo que existe e nada mais. Para vocês terem uma noção ainda maior e aumentar também a compreensão do quão grande é o universo Marvel, esse vídeo da cosmologia do universo Marvel que eu fiz é de suma importância para vocês verem e terem uma noção maior do quão grande é a cosmologia da Marvel. The One Above All, ele é o todo autor, o escritor, o designer, o editor da Marvel, apenas em seu papel criativo dentro da existência, formando os universos, o que basicamente significa que ele aparecerá de uma maneira diferente de acordo com o desejo do autor, com rosto diferente, com representações diferentes, todas as quais são ele, embora cada uma seja única. Por exemplo, o Thor, ele se manifestando de uma forma diferente, sendo um deus cristão, que é uma das versões em que ele aparece como autor contratado pela indústria para poder criar multiversos como deus cristão. Outro exemplo também foi The One Above All se manifestando como um lápis, o autor da história do próprio Deadpool. Ele criou o cume da criação e espalhou por todas as suas emanações divinas, nem mesmo o Keter sendo o fim da jornada, pois o cume nada mais é do que a emanação de infinitas manifestações. As estruturas da cosmologia da Marvel já possuem uma diferença infinita entre si, sendo cada estrutura superior à anterior. Existem formas de interconexões entre realidades e informações psíquicas dentro do multiverso. O multiverso ele é protegido pela própria realidade quânticas acessíveis através da redução do mundo material. No microverso existem inúmeros universos com leis físicas diferentes e uma proximidade maior entre a ciência e a magia. No macroverso, que está acima da fisicalidade multiversal, existem efeitos semelhantes. Além dessas regiões, há planos superiores habitados por seres abstratos e mortais que ascenderam ao poder. Existem então vários reinos e dimensões específicas, como então a dimensão da morte e a terra primordial, como a complexidade e a diversidade das estruturas multiversais. O sistema hierárquico do próprio Sephiroth alcança até o nível mais baixo da cosmologia, que seria então o lugar inferior, e o ponto mais alto da cosmologia, que é Keter. E Keter é a própria casa das ideias. Resumindo, a Marvel em si é um lugar metanarrativo, criado por aquele acima de tudo, onde forças que podem acessar esse poder são capazes de manipular a narrativa de maneira que quiserem, assim como a Visão fez. Sendo mais claro, é a casa do escritor, onde as ideias fluem, a narrativa se ilumina e desenvolve para inúmeros infinitos. Ali, qualquer força com enorme capacidade criativa e o coração puro pode manipular todo o enredo metaficcional e todas as histórias ou narrativas presentes na Marvel, sendo então o governador da casa das ideias, que atua como toda a coroa da criação e a fonte de tudo que é, foi e ainda pode ser. Ou seja, mantendo tudo como uma ideia ou um sonho em suas mentes, assim como o Divine Creator, que é o avatar do próprio The One Above All, representa onde tudo é apenas um sonho, a realidade é apenas um sonho. The One Above All, ele é definido como a própria emanação divina dos autores. Ele até aparece na forma de um para o Quarteto Fantástico, mas especificamente o Jack Kirby, quando o primeiro firmamento estava consumindo todo o cosmos para si, levando toda a existência ao oblívio total, mas The One Above All interferiu indiretamente na história, onde é até visto a frase icônica da história, onde mostra a intervenção, abre aspas, eu sou o acima de tudo, vejo através de muitos olhos, construo com muitas mãos, eles são eles mesmos, mas também sou eu sou todo poderoso, minha única arma é o amor, o mistério me intriga, fecha aspas. O primeiro firmamento foi impedido pelas personificações universais do próprio cosmos anterior, o que deveria ser impossível, pois a muita eternidade morrem após a evolução de cada interação cósmica. Até o próprio primeiro firmamento fica chorando ao ver as personificações do cosmos vivas, ou seja, foi indiretamente confirmado que as homem-eternidades estavam na vida após a morte, na sala branca quente, e foram ressuscitados por aquele acima de tudo. Toda a cosmologia da Marvel é apenas uma faceta dele. A emanação da perfeição é que ele é. O único acima de tudo foi descrito como imensamente maior do que todas as hierarquias da própria Marvel, sendo imensamente superior. Para deixar mais claro para vocês, todos os personagens são extensões do único acima de tudo. O único abaixo de tudo, conhecido como The One Below All, é basicamente a contraparte ou então a contra-existência do The One Above All. Ele usa essa forma para interagir
interagir com um personagem destrutivo como o Hulk. Simultaneamente, o The Below Hall ele é também o ponto mais baixo de todos, o abismo infinito que se encontra abaixo da criação, como seu fundamento no fundamento mais baixo da realidade. Falando então mais na Clippot, elas se servem como reflexos sombrios de cada Sephiroth no mistério. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o The Below Hall, já que ambos são interconectados, né? O The Below Hall ele é o lado obscuro e uma faceta do ser cósmico conhecido como The Above All, o governante supremo do multiverso Marvel e a personificação máxima da criação e da compaixão. Isso faz então do The Below Hall a personificação última da destruição e do ódio. A mãe dos horrores, um ser que não foi criado pelo The Above All, mas por ela mesma, escondeu a terra deles, sobre a qual ela governa. Irritado por seu desafio e pela criação do Urdru, ele se manifestou como Tom The Below Hall, a representação da sua fúria e aspectos sombrios, que posteriormente atuou como contrapeso à vida e crescimento no multiverso. Ele reside no ponto mais baixo da realidade, chamado do lugar inferior, de onde governa. Selado do resto do multiverso através das portas verdes metafísicas, ele se manifesta em outras realidades através do Gama Extremo, a terceira forma mutagênica da radiação Gama. Quando Bruce Banner foi vítima da bomba Gama, ele abriu a porta verde e foi infundido com o poder do Below Hall, se tornando o Hulk. Em um futuro alternativo, ele conseguiria tomar o corpo do Bruce Banner, eliminando então a sua consciência e seus Hulks componentes, e usaria seu poder para devorar a eternidade, ascendendo no nono cosmo e prosseguindo para alcançar seu objetivo final, erradicar toda a vida no multiverso. O líder recebeu então uma visão desse futuro e decidiu ajudar a entidade a cumprir seu propósito. No entanto, a sua tentativa de fazê-lo impediu que isso acontecesse, pois no processo ele não apenas deixou o The Below Hall sem uma personalidade hospedeira para poder pensar por ele, mas também fechou as portas, cortando a conexão do The Below Hall com o resto dos mutantes gamas e deixando preso no lugar inferior. Personalidade. Como uma manifestação do The Above All, o The Below Hall não possui uma mente própria, apenas o desejo de se tornar a única entidade restante no multiverso, atuando como um contrapeso do The Above All, que é a suprema personificação do amor e do bem. Ele representa o ápice do ódio e das todas as forças do mal existentes, tornando então a entidade mais malévola da Marvel. Seu poder é alimentado pelo ódio e seu objetivo final é destruir toda a existência. De acordo com a sua natureza, ele não é capaz de criar nada, apenas destruir e corromper. O The Below Hall pode criar entidade chamada Clippot, que assume a aparência de entes queridos e inimigos das pessoas para atormentá-los, além de regurgitar hordas de monstros demoníacos, e ele também pode manipular o corpo dos seus hospedeiros, conferindo então a eles habilidades sobrenaturais. Por exemplo, quando Brian Banner possuía o Crucial Quill, ele conseguia rasgar a sua parte superior do corpo. Essas habilidades foram transferidas para o próprio líder, que após enganar Brian e consumir a sua essência, ganhou a capacidade de imitar a aparência de qualquer um, incluindo o Griscar e uma forma insectoide hedionda, graças a sua nova conexão com o The Below Hall. Fraquezas. O The Below Hall ele é quase desprovido de mente, né, como eu falei antes, agindo mais como uma besta e servindo ao papel semelhante ao que o Hulk faz para o Bruce Banner. Embora tenha conhecimento e inteligência para se comunicar e perceber o universo, ele carece de sua mente verdadeira, possuindo apenas impulsos sombrios e terríveis, conforme descrito pelo próprio Brian Banner. Para interagir, entender e planejar, ele precisa de um hospedeiro como uma mente para ajudá-lo. Como alter ego sombrio do Above All, a sua natureza é puramente destrutiva. Ele só poderia ou pode alterar ou destruir, não criar. O seu objetivo é destruir cada multiverso, limpando a lousa para que o The Above All possa reconstruí-la. Até esse momento ele permanece trancado. Curiosidade: quando o Doutor Estranho pediu ao Mephisto que removesse o The Below Hall do Hulk após uma breve reunião dos defensores, o Senhor do Inferno respondeu que não tinha capacidade para fazê-lo, pois o Below Hall era muito mais forte do que ele. O Bruce Banner teorizou que o deus simbionte Knu, semelhante a Tanarark, era apenas uma faceta do Below Hall, ou uma criatura sob o controle de muitas outras formas. O próprio Knu aparentemente tem inspiração a alguns aspectos mitos Cthulhu. A teoria do Doutor Estranho em Defensores volume 6 número 5 apoia a hipótese do próprio Bruce, especulando que a essência do próprio Anti-Hall, a criatura originada pelo Below Place e possivelmente conectada ao Below Hall, se espalhou pelo multiverso após ser destruída pelo Lifebringer One, dando origem a outras entidades sombrias nos multiversos, subsequentemente incluindo então o Knu. Embora existam muitos outros seres
poderes que incorporam destruição e também entropia, o Dano Below ele é fundamentalmente diferente, pois personifica a intenção de desfazer e destruir coisas deliberadamente. Ele não é uma parte natural do multiverso, mas está fora de tudo, sendo então um reflexo sombrio da existência. É a personificação da destruição intencional. Isso é mencionado em Immortal Hulk número 12, que descreve a divindade destruidora de Angra Munyu, que poderia fazer boas ações, mas escolhe livremente o mal e a destruição. O Dano Below não pode criar ou fazer nada, pois a criação ela é contrária à sua natureza. Ele e seu poder são capazes de apenas alterar ou destruir, não importa quais sejam as suas intenções ou desejos de um ser que utilize seu poder. Na forma de radiação gama, ele nunca pode ser usado para algo bom ou benéfico. Isso foi indiretamente comprovado por todos os horrores gerados pelo poder gama ao longo da história, confirmado em Immortal Hulk Time of Monster número 1, onde Thanos percebe após se tornar um mutante gama para poder ressuscitar o que o poder do Dano Below não é destinado à construção. Cosmologia. A cosmologia da Marvel não se sustenta só em uma entidade fixa, mas sim fluida, tendo então essa perspectiva tudo e também livremente mutáveis através da cada das ideias, de onde nascem infinitas histórias. Aquele acima de tudo tem um acesso à raiva simulado e lança um bando de monstros estranhos contra os defensores, que Taya então descreve como criaturas da pré-criação. Esses monstros são personagens de Tales to Artoshi, a série da história de terror que a Marvel publicou antes de Quarteto Fantástico número 1, considerada a primeira série da Marvel lançada em 61. Como The Honorable Vol são escritores, a perspectiva da existência é de ordem narrativa, juntamente que Stan Lee e Jack Kirby criaram o Quarteto Fantástico na década de 60, com tudo publicado antes disso sendo então pré-criação. Se baseando nisso, conceitos cabalísticos introduzidos pelo Al-Wing, como ele mesmo diz, os planos superiores do mistério são uma espécie de zona da criação, os lugares onde o nascimento da existência ainda está em andamento e ainda não foi concluído. A árvore da vida é um mapa de emanações do divino, expondo a criação como um todo. Essa emanação é o que nos informa sobre a natureza da criação, pois o absoluto não faz coisa do nada. Em vez disso, ele contém todas elas como potencialidades dentro de si e as irradia para fora para trazê-las à forma adequada. A árvore da vida, das 10 emanações no total, todas culminam na esfera final da existência, Malkuth ou Omniverso. Quando os defensores foram para o quarto cosmo, do qual dito então este é o ser arquétipo, uma forma de avatar primordial, tudo que existe já foi uma centelha na mente cósmica, uma ideia, e esta é uma ideia viva, uma altamente perigosa. Assim como esta realidade primordial é feita de padrões, com os meus sentidos superiores posso sentir os ciclos repetitivos, alguns estabelecidos quando o cosmo começou. Doutor Estranho e alguns outros viajam de volta ao tempo do terceiro cosmo, e a narração introdutória do Striven descreve, abre aspas, dizem que o terceiro cosmo foi o primeiro a nascer do ciclo multiversal, o primeiro renascimento após a morte cósmica total. Estamos tão longe que a ciência e a magia ainda não foram inventadas. Até mesmo a narrativa é apenas um brilho nos olhos de um narrador futuro. Fecha aspas. O terceiro cosmo remonta a um tempo ainda mais antigo e é um mundo tão primordial que a narrativa ainda está em seus primórdios e é apenas um vago brilho na cabeça do narrador. O universo foi retratado como uma enorme parede de painéis de quadrinhos e esse cenário reapareceu em Gwenpool Strikes Back, apresentando ao abismo da própria continuidade da Marvel, cuja natureza é honestamente basicamente autossuficiente. Deadpool também foi levado para um reino considerado a fundação da eternidade e a origem de todos os eventos em todos os universos, e lá ele finalmente tem certeza de que a sua existência faz parte da sua história em quadrinhos, o que de novo aponta para a própria eternidade como ponto em que a Marvel Comics, como um verso fictício, nasce. Indo então para Defensores Beyond, onde Loki usa seu poder como em todas as histórias para prender um Beyonder em um arco narrativo, o que é descrito como um ato de impor a força limites e que medidas finitas em algo infinito, tornando então enjaulado. Loki força então uma história sobre o Beyonder e é retratado como dito Beyonder ficando preso entre os painéis, uma escolha de simbolismo, já que o Beyonder não tem painéis. Os Beyonders são cercados pelos tubos de motores da concordância, em vez disso, bordas dos quadrinhos. Os motores também são desenhados, estendendo então-se além para fora dos painéis, ao longo do espaço em branco.
Branco. E Capitão América e os Poderosos Vingadores de 2015, edição 7, Kevin Bruschi destruindo um avatar de um Beyonder desonesto e retornando a sua essência para um exterior, é descrito como tendo removido um Beyonder em uma questão da continuidade, o que mostra ter então tendência de um mistério de estar na meta-narrativa fora da história apropriada. Vemos isso também acontecer em Ultimates, já que a rainha nunca é frequentemente desenhada fora dos painéis em quadrinhos. O mesmo acontece com então celestiais que chegam no mistério. O Rei Loki foi capaz de entrar no exterior mostrando repentinamente enquanto ele desliza para o espaço em branco fora dos painéis da história de quadrinhos, tendo mais confirmação de que este é realmente o exterior quando Loki e a Verity o encontram desfinhando no vazio. Depois de absorver o poder dos Beyonders, o Homem Molecular também notou que seus poderes agora se estendiam à própria narrativa. Temos também que comparar o exterior ao Glitter Space da Gwenpool, que também é o vazio branco fora dos painéis da história em quadrinhos, que não é afetado pelos retcons e de onde toda a própria continuidade da Marvel é acessível. Os diferentes cenários e a cosmologia da Marvel, canonicamente, só existe no nível Omniverso. Os planos superiores do mistério dão um passo além ao serem a maquinária que traz a fruição às continuidades que contém essas cosmologias, existindo em um nível metanarrativo e vendo a verdadeira natureza da Marvel como peça de ficção que ela é. Existe uma perspectiva mais alta sobre a natureza fluida da Marvel. A Kubrick e o Cosmo começam então a refletir sobre a origem dos Celestiais, que é considerado o maior mistério do universo. E para tentar então encontrar algo semelhante com resposta em si, eles entram diretamente na paisagem mental de um Celestial, onde várias representações holográficas de conceitos e o conhecimento que ele contém são mostradas a eles. A mente de um Celestial contém vários relatos diferentes sobre as origens da raça, todos estão contraditórios. Eles também veem o nascimento de um Celestial, onde então uma galáxia inteira composta inteiramente de matéria biológica foi engolfada por uma explosão de luz que então se comprimiu em um Celestial, tendo absorvido todo o material vivo que repulsava daquela região. Kubrick diz que todas elas e nenhuma delas são a resposta correta. A realidade não é uma proposição que só pode ser verdadeira ou falsa. A sua estrutura subjacente é maleável, repulsiva e existe como um campo de infinitas possibilidades onde múltiplas verdades contraditórias podem existir simultaneamente. Tudo então se resume à interação entre a vontade e o potencial, o intelecto ao contemplar o inconceptível, gerando novas verdades a partir do próprio inexistente. O cosmo então apresenta a explicação própria. Os celestiais são um jogo que a eternidade, a personificação de toda a criação, joga consigo mesma, que a eternidade ocasionalmente se divide em partes distintas que vagam pelo universo para atingir o maior autoconhecimento. Kubrick não apenas trata essas possibilidades como válida, mas também diz que é a melhor resposta que já ouviu. Outra coisa também que acontece nessa estrutura que o próprio Al Ewing montou é a ideia de que os deuses são histórias, criado pelo próprio conto da humanidade, que ocupam pelas histórias para moldar a realidade desde o início dos tempos. É afirmado que os deuses vivem num mundo de histórias usado para poder explicar o mundo aos antigos, tão verdadeiras para eles como então é a ciência moderna para nós, contado na HQ Thor, os 4 guerreiros número 4. E isto se acrescenta à ideia de que as mitologias e a ciência também são todas contingentes entre si. Dizer que o mundo nasceu de um ovo cósmico, ou de um cadáver de um gigante, ou de um Big Bang é falar a mesma coisa a partir da perspectiva ligeiramente diferente. O universo, toda a existência em si, paradoxalmente, surgiu como então subproduto da questão primordial, da necessidade de entender a si mesmo. Perguntas como quem somos nós, por que estamos aqui e o porquê estamos, elas foram o que desencadearam o Big Bang. E este estado primordial de coisas ainda é instável, incapaz de se consolidar em qualquer coisa onde a vida pudesse acontecer. Embora a pergunta tenha sido tão feita, o questionador ainda não tinha absolutamente nenhuma compreensão da pergunta ou de suas respostas. À medida que todos os seres vivos ganham uma compreensão crescente de si mesmo, o universo cresce e também desenvolve. E quando nós entendemos completamente, o cosmos finalmente alcançará seu estágio final de evolução. As condições básicas para o universo em si são produtos de consciência e ao expandir nossas mentes, também estamos expandindo nosso próprio universo. A pergunta que fica é: o multiverso começou com a entidade Nêmesis, cuja morte deu origem à Joia do Infinito, ou começou com o primeiro firmamento? De acordo com as interpretações das histórias da Marvel, aconteceu com ambos e qualquer um. Em várias obras do Al Ewing, fica claro que o Dona Boval tem conexões com a radiação cósmica e o mistério da maneira semelhante ao Below Hall, radiação gama e o lugar abaixo, todos criados por Al Ewing. A radiação gama e a radiação cósmica são opostas. O líder sugeriu que elas possuem uma fonte comum após experimentar a radiação cósmica em sua forma primária. O Dona Below Hall é a fonte da terceira forma da radiação
radiação gama, enquanto o Deona Boval e o Below Halls são dois dos lados da mesma entidade, deixando claro que essa fonte comum é o Deona Boval. Os 6 coletam carbones primário, viajando para além da costa distante para o mistério, especificamente o quarto branco quente. Segundo o Dr. Destino, carbones primários, partículas cósmicas que existem tanto fora do nosso cosmo quanto no seu coração, porque eles sempre foram o mesmo lugar, acima, o quarto branco quente, um mistério. A Wing explicou que o mistério é o lugar acima e a sala branca quente é apenas uma parte do mistério, que também inclui a cada ideias. Deona Boval é a verdadeira representação do escritor, onde tudo o universo tem, tiveram e sempre vão ter origem dele. Todos e quaisquer poderes de qualquer entidade sempre irá se originar dele. Deona Boval, ele é o pilar central de todo o universo Marvel. Sem ele, tudo vai desmoronar, o que só mostra o verdadeiro onipotente que Deona Boval é no universo Marvel. Diga aqui nos comentários, vocês sabiam tudo sobre isso do Deona Boval? Comenta qual o próximo vídeo do quão poderoso vocês querem ver aqui no canal. Se inscreva, deixe seu like, isso ajuda demais o nosso trabalho. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.